Fala galera, olha só, estamos aqui, passado esse fim de semana maravilhoso de muito sol em São Paulo, para falar de Pantera Negra. Choveu aqui? Eu nem sei, Cara, porque eu não estava aqui. Não, fiz um puta de um sol, festa junina, foi ótimo. Ah, maravilha. Mas passada a paçoca, vamos falar de Pantera Negra, que saiu um trailer maravilhoso no final de sexta-feira. A gente tem muita coisa para falar sobre ele. Coisa maravilhosa, viu? Olha só, a Marvel agora está abraçando as suas cores, essa coisa colorida que eles mostraram em Guardiões da Galáxia, a gente viu um pouco em Thor Ragnarok, e agora para eles criarem todas essas culturas e os povos de Wakanda, eles estão abraçando as cores de novo, figurinos maravilhosos. É muito sintomático, né? Quando o trailer sai e a figurinista começa a dar entrevistas, né? Porque, pô, é um dos destaques do trailer, assim, você olha aquelas cores, aquelas roupas todas, para você definir os povos dentro de Wakanda. Eu acho que é um dos filmes mais desafiadores da Marvel para você conseguir realmente criar conceitos novos e personagens novos e situações novas do zero, assim. Que é um negócio que a gente não viu no cinema até agora. O que você precisa criar de conceito é muito particular, né? Tipo, conceitos de tecnologia, conceitos de sci-fi e tal. Nesse caso, você tem que fazer tudo do zero, assim. Isso, não do zero, né? Porque vem dos quadrinhos, mas, cara, muito legal. Você assiste o trailer e, ao mesmo tempo, você fica completamente sem saber entender o que tá rolando, só deixa aquela música, aquele hip-hop africano. Sim. E aquelas coisas te pegarem, assim. Pô, curti, cara. Na hora que abre, assim, e mostra o povo e as coisas por trás das cachoeiras e tal, eu pensei, putz, parece um príncipe em Nova York, que animal. It's just that I'm 21 years old, and I have never left Zamunda. I have yet to experience what the outside world has to offer. O trailer começa com um interrogatório. Está de um lado o Hobbit, do outro lado o Sméagol. É isso? Tipo, reencontro, né? Porra, Andy Serkis e Martin Freeman ali, né? Eles que já foram apresentados em outros filmes da Marvel, aparecem agora dentro desse universo e certamente vão ter muito mais poder nesse filme, muito mais personalidade nesses personagens. O Andy Serkis, como todo mundo sabe, ele vai ser o Garra Sônica, ele já perdeu a mão dele lá contra o Ultron. E agora vai realmente virar o Garra Sônica. Tem um negócio muito interessante nesse trailer aí, que não é necessariamente um negócio que vem dos quadrinhos, é que ele começa a se transformar, né? Ele tem uma coisa ali com o Vibranium, ele fala no trailer que ele foi o único homem que entrou em Wakanda, que muita gente fala, buscavam um Eldorado na América do Sul, ninguém percebeu que o Eldorado fica na África. Tava tudo errado, Tava tudo errado. Ele entrou lá e ele é o único que fala que ele conseguiu sair vivo desses exploradores e mercadores de Vibranium, só que aí o metal, ele é um metal estranho, ninguém sabe direito o que acontece, a influência que o Vibranium faz sobre um corpo humano, e a gente vai descobrir isso no filme. Eu acho que ele vai se transformando aos poucos, deve chegar algum momento ali que ele se torna uma criatura de som e que reverbera som, que é uma coisa que existe nos quadrinhos, mas eles estão meio que fazendo uma origem do vilão nesse caso aí, né? Lá no Ultron, no Era de Ultron, ele perdeu o braço, que aí já ficou claro realmente que ele vai ganhar um braço um braço sônico, uma coisa assim, como tem nos quadrinhos, só que nesse filme, pelo trailer, ele indica que a gente vai ver aos poucos a origem dele. O Killmonger, que é o personagem feito pelo Michael B. Jordan, que é outro vilão do filme, que deve disputar com o T'Challa essa coisa do trono, ou então uma coisa de disputa de facções ali. Não dá pra saber ainda a que ponto que ele vai realmente se tornar um vilão ou não. Exatamente. Eles têm um passado juntos. Eles têm um passado juntos e eles devem ter alguma coisa realmente de disputa por trono e tal, porque aparece uma hora o Michael B. Jordan com uma máscara, pode ser alguma coisa de ritual ali. Tem muita coisa nesse trailer que é coisa de ritual, né? Que não dá pra entender direito assistindo ao trailer em si, assim. Pode estar em ordens reversas. Pode estar em outras ordens. Mas, ao mesmo tempo, o Killmonger e o Ulysses Klaue percebem que eles vão se aliar, porque o Killmonger chega lá pra libertar o cara da prisão e tal. Eu acho que pode ser realmente essas duas figuras principais de vilões, assim. Já tem gente especulando na internet que ele pode não estar indo salvar, mas ele pode estar indo tirar o cara da prisão pra dar porrada nele, porque ele foi um dos caras responsáveis pela morte do pai. Nos quadrinhos, o Klaue, ele é um cara que ele entrou. Sim, ele queria contrabandear o Vibranium e ele forçou o pai do B. Jordan a ajudar ele a entrar lá em Wakanda. Ele foi julgado, você ajudou um cara do exterior a entrar aqui no nosso mundo e tal. Isso pegou mal pra caramba, eles foram exilados. Tem um pedaço no trailer que mostra como se fosse uma arena, assim, né, por trás das cascatas, e você vê realmente todos os povos, cada um com suas roupas, suas cores. Sim. E tal. Naquele pedaço ali, imagina que seja um ritual de iniciação do T'Challa, pra ele se tornar o rei, porque a gente tem que lembrar que no Guerra Civil o pai dele foi morto, e aí ele vai ter que se tornar o rei, ele tem que passar por um ritual de iniciação pra se tornar o rei. Mas ao mesmo tempo, pode ter alguma batalha ali que seja um julgamento do Killmonger, não necessariamente esse ritual de iniciação do
do T'Challa. Então o trailer deixa isso meio em aberto, assim, já mostra claramente ali quem são os vilões, o que envolve cada um deles e tal, quais são os seus interesses, mas ainda tem muita coisa ali que fica em aberto, né? Por exemplo, as Dora Milaje, que tem uma cena que elas estão no cassino lá, tanto a Michonne quanto a Lupita, elas estão nesse cassino que foi rodado essa cena foi rodada na Coreia, numa missão paralela ali, mas não dá pra saber a mando de quem que elas estão lá. Nos quadrinhos, as Dora Milaje, elas são uma guarda que servem pra proteger o rei, mas ao mesmo tempo tem uns momentos, especialmente nesses arcos mais recentes, que o T'Challa, ele volta a ser o rei, mas aí o Wakanda já passou por tanta coisa que rola tipo uma rebelião civil, e as Dora Milaje, elas percebem que elas não necessariamente ficam por conta do rei, elas podem criar um movimento próprio, e tem uma coisa meio de insurreição, assim, é muito legal isso, porque isso parece que tá no filme. O diretor, o Ryan Coogler, ele já falou que ele gosta muito desse arco recente, e ele falou que ele deve ser influenciado no filme por isso, assim, o fato de você ter um novo rei, mas aí pra esse rei ser reconhecido e tal, é como se você tivesse um presidente que acabou de assumir e ele não foi eleito, ele não teve nada disso. Com mais de 51% da... ele não teve a maioria dos votos e tal, e aí o que acontece? Não renunciarei! Uma coisa interessante, o Klaue, ele tá com a mão esquerda, que foi cortada, né? Nos quadrinhos é a mão direita. Quando ele tá com os capangas dele, estão vestidos com umas roupas de segurança e tal, você percebe na cabeça dele que ele tem aquela veia que parece que o metal tá entrando na cabeça dele. Não dá pra ver ele muito bem se é tatuagem, se é a veia como é que fala? Já é uma coisa que tá com o corpo dele. O corpo tá sendo pego, né? Com vibrânio e tudo mais. E é legal que, tipo, é uma coisa que pode ser um sinal do metal no corpo dele, mas ele fala durante o interrogatório que ele fala, eu tô vendo vocês. Mas na verdade o T'Challa e a Dora Milaje, eles estão por trás daquele vidro fumaçado que só dá pra ver do outro lado. Então pode ser alguma influência já do poder do metal sobre eles. Que ele tem a visão sônica também, né? Tem isso nos quadrinhos. Tem um lance da música no trailer que é muito impactante, eu não sei se a música no filme vai ser também muito pega nisso, porque se a gente for lembrar as trilhas sonoras dos filmes da Marvel, que são quase todas feitas pelo mesmo cara e tal, elas não são marcantes exatamente. Mas no caso dos filmes do Ryan Coogler, a trilha sempre é forte. No Fruit Valley Station foi, no Creed foi assim também. Talvez ele consiga um nome próprio ali para fazer a trilha desse filme. Mas a música do trailer é muito impactante. Você estava falando já sobre o visual dos figurinos, né? Tem também o visual da cidade. Ela é uma cidade toda moderna pra caramba, que deixaria a torre dos Stark, dos Vingadores ali no chinelo, porque não é só uma torre. São várias, cara. É toda uma cidade construída de dar inveja a Nova York ali. E o desenho das torres é muito legal também, porque ele lembra um pouco aqueles cupinzeiros, umas coisas assim de cenário africano mesmo, mas de um jeito muito moderno, porque a gente sabe o Vibranium é o metal que vem do meteorito que caiu lá. O Wakanda é a maior fonte de Vibranium do mundo, e o metal tem propriedades especiais e tal, e aí permite que o Wakanda seja realmente a nação mais evoluída tecnologicamente do mundo, assim. É por isso que esses arranha-céus, eles têm esse formato diferente do que a gente conhece dos edifícios hoje em dia, assim, mas ao mesmo tempo seja evidentemente assim um negócio super tecnológico. E é legal também fazer essa brincadeira, né, de colocar a África, que geralmente são realmente países em desenvolvimento e tudo mais, tudo aquilo que o Martin Freeman fala no começo, como realmente uma fachada, que tem muito mais escondido ali atrás. Um jeito também de você inserir essas coisas do filme no universo Marvel, sem precisar ficar explicando muito, né? Falar, por que a gente nunca falou de Wakanda? Pra gente o Wakanda era essa fachada aqui e tal. Mas é legal porque mostra realmente eles voltando a se inserir no mundo, né? Porque tem aquela cena na ONU, deve ser alguma coisa da ONU, né? Quando ele realmente está indo representar o Wakanda. E aí pode ser uma coisa assim, vamos revelar então o Wakanda para o mundo, né? You know, if they find out he's here, they'll come for him. Let them try. Em termos de ação, não dá pra ter uma grande ideia, não, porque eles mostram duas sequências. Tem a sequência no carro, né, que pode ser lá também uma demonstração do poder do Garra Sônica, porque tem aquela explosão meio sônica, e tem também aquela cena na floresta à noite que parece muito Fantasma, né? Fantasma, aquelas histórias que você tem um protetor da selva que espanta todos os invasores, e ali não necessariamente é o T'Challa, né? Dá pra ter uma ideia também melhor do uniforme, né, porque no pôster mostra que o uniforme ele tá um pouco diferente do uniforme que foi visto no Guerra Civil e tal, então eles devem realmente, porque sempre existe esse upgrade dos uniformes, eu acho que eles devem mudar um pouco a roupa, mas no trailer não dá pra ter uma ideia muito certa. Uniformes novos rendem bonequinhos novos.
Mas diga aí nos comentários se você também ficou deslumbrado com esse trailer de Pantera Negra, se você curtiu o som. O final é muito bom, né? Bom pra caramba. Parece Kanye West, sei lá. Porra, muito bom. Mas diga aí nos comentários se você também curtiu esse trailer de Pantera Negra. O filme estreia em fevereiro do ano que vem. Se você tá ansioso, diga aí. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, falar o que você achou do cenário novo. Tá bonito, né? Ficou bonito demais o Seu Melhor TV. Diga aí.